Olá, meu irmão, minha irmã, caros amigos. Hoje é sexta-feira, 11 de fevereiro. Eu sou o pastor Abraão Viveiro. Seja muito bem-vindo a mais uma leitura e meditação diária. Você que chegou a este vídeo, estou trazendo diariamente uma leitura da palavra seguida de uma meditação para tirar alimento espiritual para as nossas vidas. Então, todos os dias, com a graça divina, estarei aqui expondo a verdade sagrada com o objetivo de edificar os ouvintes e evangelizar aqueles que ainda não se entregaram a Cristo. Eu sei que disponho de muito pouco recurso técnico e de equipamento, mas temos o principal, que é a palavra de Deus. E por isso mesmo eu quero pedir a sua cooperação, começando por se inscrever no canal e compartilhando as mensagens para que outras pessoas venham conhecer esta fonte de ensino da palavra de Deus. Vamos à nossa leitura de hoje, Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Nós estamos lendo sobre João Batista desde o versículo 1 deste capítulo. João estava muito consciente da sua missão, que era preparar o caminho para Cristo. Para isto, ele pregava o batismo de arrependimento. Agora, depois desta sua mensagem de arrependimento e de conversão, ele fala sobre duas coisas que Cristo veio fazer. Primeiro, ele diz: Eu vos batizo com água para arrependimento. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois, ele diz que o Cristo irá separar o joio do trigo. Isto é, ele vai separar os verdadeiramente convertidos dos falsos convertidos. Então Cristo tinha uma missão diferente de João Batista. Enquanto ele batizava com água, Cristo batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Assim, João Batista está asseverando que, além do batismo nas águas, existe um batismo com o Espírito Santo. Esta é uma maravilhosa doutrina das Escrituras e eu creio que aqui ela está muito clara que uma coisa é o batismo nas águas realizada pelo ministro cristão e outra coisa diferente é o batismo com o Espírito Santo realizado por Cristo. O povo de Israel, desde há muito tempo, vivia sob a expectativa deste batismo ou derramamento do Espírito Santo, que é a mesma coisa. São muitas as profecias no Antigo Testamento prometendo este derramamento do Espírito. Eu separei apenas 3 destas passagens. Ezequiel 36, versículos 26 e 27, diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. E Isaías 44, e verso 3 diz: Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Agora, a passagem mais conhecida de todas é a de Joel, que foi citada pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, quando os 120 foram batizados com o Espírito Santo. E Pedro disse que aquilo era o cumprimento de Deus em Joel 2:28, que diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos velhos terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Devemos louvar a Deus pelo nosso arrependimento e conversão, mas devemos saber que há ainda outra coisa de que carecemos, que é do batismo com o Espírito Santo. Jesus, pouco antes da sua subida aos céus, se virou para os seus discípulos e lhes disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo.
Depois disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isto está no livro de Atos, capítulo 1. Vale lembrar que todos esses discípulos já eram convertidos e batizados nas águas, mas eles ainda careciam deste outro batismo do Espírito, o que aconteceu no caso deles no dia de Pentecostes. De modo semelhante, todo crente, depois de se converter, precisa ainda deste batismo de poder, onde seremos mais capacitados para uma vida de santidade e de serviço. Se você ainda não teve esta experiência, você não deve descansar enquanto não obter esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mas, depois desta maravilhosa promessa de derramamento do Espírito, João diz mais algo a respeito de Cristo. Ele diz: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A igreja cristã, aqui na terra, é composta de joio e de trigo. O trigo representa os cristãos verdadeiramente convertidos e o joio representa os falsos crentes, os falsos convertidos. E João menciona que Jesus tem em sua mão a pá para separar o joio do trigo, falsos de verdadeiros. A pá aqui é uma joeira, uma espécie de bacia rasa que os agricultores judeus usavam para separar o joio do trigo. Na agricultura não dava para separar o joio do trigo antes da colheita porque ambos eram muito parecidos. Então, trigo e joio ficavam juntos até a colheita. Mas, feito a colheita, o agricultor pegava a sua pá e jogava o trigo e o joio para o alto. O trigo é tão leve, tão sem substância, que o vento levava o joio e deixava o trigo. Depois o trigo era recolhido e o joio, que é só palha, era queimado. E a semelhança do joio e do trigo, na igreja, crentes falsos e crentes verdadeiros vivem juntos, se sentam ao lado do outro, falam de forma parecida e se confundem em aparência. Mas veja a situação crítica do joio. Segundo João, Cristo já está com a sua pá na mão, só esperando a hora de separar os falsos dos verdadeiros. Aos verdadeiros crentes, com delicadeza, o mestre vai pegá-los e guardá-los no seu celeiro, que são os céus eternos. Agora, os falsos cristãos, os falsos crentes, serão tirados para fora e serão colocados num fogo inextinguível. Veja que advertência grave esta que a palavra de Deus nos traz. Falsos pregadores nunca falam do inferno. Apenas entretem as suas plateias cegas para a condenação. Mas veja que João Batista fala de céu, mas também fala de um lugar com fogo inextinguível, que é o inferno, que aguarda pelos ímpios que não quiseram se converter verdadeiramente. Meu caro ouvinte, você pode não gostar do que eu estou falando, mas esta doutrina não é minha, é a palavra de Deus. E cabe a você sondar a sua própria consciência para saber se você é um cristão genuinamente convertido ou não. Ainda há tempo para arrependimento. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Oremos. Deus Altíssimo e Juiz de toda a terra, ó Senhor Jesus, que tem a promessa do Espírito em uma mão e a pá na outra. Aos que se arrependerem e crerem, o Senhor promete o Espírito. Aos impenitentes e endurecidos em sua carnalidade, o Senhor tem o instrumento para lançá-los no fogo eterno. Aos que temem ao teu nome, Senhor, converte e derrama o teu Espírito. Cura-nos de toda cegueira espiritual. Santifica-nos e guia-nos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e dirija a sua vida em nome de Jesus. Eu peço que, se você foi edificado, se você foi alertado por esta palavra, se você se sente encorajado a buscar essa presença do Espírito para a sua vida, compartilhe esta palavra com outras pessoas.
para que elas conheçam a verdade, para que elas conheçam que há uma promessa de bênção para aqueles que creem e uma promessa de condenação para aqueles que rejeitarem a palavra santa. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Até breve.